Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar falando hoje da nossa aula, falando um pouquinho sobre o teorema de Heck-Scholin, tá? Relembrando as últimas aulas, nós vimos o modelo de Ricardiano de vantagem comparativa, né? Que dizia que um país se especializava na abundância de fatores. E na última aula nós trabalhamos o modelo de fatores específicos, né? Que dizia que o país se especializava em no qual ele tivesse maior, né, concentração de determinados fatores, porém não existiria diferença de salário, né? Porque se tivesse diferença de salário entre setores, nós teríamos então uma debandada de pessoas para aquele determinado setor. Logo, consequentemente, né, isso também ajudava na determinação de preço mundial dentro da economia. Já o modelo de Heck-Sherolin, que nós vamos começar falando hoje, tá? Nós vamos levar em consideração que existe a diferença na produtividade do trabalho. Cada país tem suas especializações de trabalho, sim, mas que também reflete diferenças nos recursos dos países. Países buscam se especializar naqueles, né, naquele determinado produto, na qual ele possui então diferenciação dentro dos seus recursos, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa diferença, né, como que o modelo de Heck-Scholin vai enfatizar a diferença do recurso dos países como a única fonte de comércio, e ele mostra que a vantagem comparativa vai ser influenciada pela abundância relativa de fatores, ou seja, quais são os fatores, né, de produção na qual o país ele é abundante. Então, países que são abundantes em terra, né, ele vai buscar se especializar em produções em produtos, né, em bens que utilizam-se mais de terras, e países que são então abundantes em outros, né, fatores, ele vai então buscar se especializar naquele determinado fator. Já com relação à produção de bens, o que vai determinar, né, a sua especialização vai ser de acordo com a sua intensidade relativa de fatores. Ou seja, qual é o fator de produção que vai ter mais intensidade dentro da sua utilização. Essa então é a nossa chamada de teoria das proporções de fatores. Vamos falar um pouquinho sobre esse modelo, tá? Então, algumas hipóteses. Nós vamos continuar trabalhando apenas com dois bens, tá? Para que a gente consiga fazer uma análise mais a fundo de como que funciona essa determinada, né, teoria. Então nós vamos trabalhar com tecidos, né, e alimentos. Aqui está roupas, alimentos, mas basicamente são tecidos e alimentos. Nós vamos falar que só existem dois insumos dentro dessas economias, né, determinado por trabalho e terra. E dentro dos dois países, né, a produção de alimentos vai ser considerada terra intensiva, que precisa-se mais de terra, né, vai ser o fator específico, né, intensivo dentro da economia que é terra para a produção de alimentos, enquanto para a produção de tecidos ou roupas, nós vamos utilizar que o trabalho vai ser o fator específico, né, o fator intensivo utilizado na produção desse bem. E a concorrência perfeita vai acabar prevalecendo em todos os mercados, tá? Então todas as características que nós já citamos nas aulas passadas sobre concorrência perfeita, que vocês já viram também em microeconomia, tá? Então ele segue, né? Mercado atomizado, né? A oferta determinada então pela oferta total dentro dessa economia, né? Assim como a demanda também. Nenhum país consegue de maneira individual interferir e assim por diante. Bom, falando um pouquinho sobre as possibilidades de produção, né? Nós vamos estar trabalhando então com uma curva de possibilidade de produção, com várias curvas de possibilidades de produção, na qual eu vou trazer então combinações dos insumos que produzem alimento, tá? Então, na vertical eu vou ter o insumo terra, né, determinado por alqueires, né? E na horizontal eu vou ter o insumo trabalho, determinado por horas utilizadas dentro da produção. Tá? Então, para conseguir identificar qual que é a intensidade desse determinado fator na produção de alimentos. E o mesmo eu vou fazer então para a produção de tecido, né? Então, eu vou trabalhar, ao invés de insumo terra, insumo trabalho, né? Dentro do meu eixo vertical ali para trabalhar com a produção de tecidos. Bom, falando um pouquinho sobre a intensidade de fatores, tá? Então, dentro desse mundo de dois bens, que são tecidos e alimentos, ou roupa e alimentos, e tenho dois fatores de produção, que é trabalho e terra,
eu preciso determinar qual fator é mais intensivo em cada produção, tá? Ali fica fácil a gente pensar que para alimentos é mais intensiva a utilização de terra e que para a produção de tecidos é mais intensiva a utilização de trabalho, mas a gente precisa determinar isso através de um modelo, né? Então eu tenho a produção de alimentos terra intensiva se, dado a sua razão, né, de salário renda da terra, for maior que a relação terra-trabalho na produção de alimentos, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, se eu tenho dentro de uma produção de alimentos a utilização de 80 trabalhadores, 80 pessoas, né, 80 pessoas dentro dessa força de trabalho, e uma quantidade de terra de 200 alqueires, e quando eu pegar para a produção de tecidos, eu tenho 20 trabalhadores e 20 alqueires, então basta eu fazer o quê? Pegar a quantidade de terra utilizada na produção de alimentos e dividir pela quantidade de trabalhadores utilizado na produção de alimentos, que vai ser então dado por 200 dividido por 80. E o mesmo eu vou fazer para a produção de terra, para eu identificar então qual é a produção de tecidos, para identificar então qual é a intensidade utilizada de terra, né, na produção de tecidos. Veja bem, para produzir tecido, eu só precisei de 20 alqueires, né, para a utilização de 20 trabalhadores. Eu precisei de um ambiente menor, né? Então, quando eu calculo a quantidade de alqueires em relação à quantidade de trabalhadores, eu tenho ali que a quantidade, né, a proporção utilizada de terra na produção de alimentos é 2,5 vezes maior do que a produção de terra utilizado na produção de tecidos, tá? Logo, eu consigo identificar a intensidade de fatores dentro dessas determinadas produções, tá? Então, eu consigo identificar que a produção de alimentos é caracterizada por intensidade de terra, tá? Justamente porque ela precisa de mais terra do que, em proporção, do que a produção de tecidos. Bom, sobre o preço de fatores, aqui a gente pode observar também a razão salário-renda, né, sobre a razão terra-trabalho, que essa razão ela vai observar a nossa linha, né, identificada por essa razão dos preços de fatores escolhas de insumos, com a produção de alimentos mais distante do eixo, né, quando a gente observa uma relação terra-trabalho, tá? Então, sobre os preços de fatores e preços de bens, nós temos que levar em consideração um pouquinho sobre o teorema de Stopper-Samuelson, que ele fez para complementar o teorema, a teoria de Heckscher-Ohlin, tá? Então, o teorema de Stopper-Samuelson diz que se o preço relativo de um bem aumenta, ou seja, se o preço de um bem em relação ao outro ele aumentar, considerando tudo mais constante, né? Então automaticamente esse retorno, o retorno desse bem, tanto nominal quanto real, também vai aumentar, tá? Então, produtos que têm, bens que têm o seu preço relativo maior, ele tende a ter retornos também maiores para os produtores e, consequentemente, tornam-se também mais atrativos para a força de trabalho que estão inseridas dentro disso, tá? Diferentemente do modelo de fatores específicos que nós falamos na última aula, quando nós trouxemos que mudanças, né, sobre o preço relativo, ele não deveria trazer um impacto sobre os nossos salários, porque consequentemente traria então uma especialização naquele bem que pagaria um salário maior. As pessoas são seres racionais, né, que buscam salários sempre maiores, tá bom? Bom, então trazendo um pouquinho sobre o preço de fatores e preços de bens, né? Quanto maior o preço relativo, né, de um determinado bem, maior também vai ser a sua razão salário-renda da terra, tá? Então, quando a gente observa ali, ela é uma curva crescente, tá? E quando a gente agrega os dois gráficos que nós vimos, né, sobre a nossa possibilidade de produção, né, sobre a questão de salários, né, e a nossa
razão, né, sobre os preços de fatores e preços de bens, a gente consegue então identificar a diferença sobre a escolha da produção de acordo com os seus fatores específicos, tá? E o que acontece dentro desse modelo de Heck-Scholin quando eu tenho um aumento no preço de um bem em relação ao outro? Por exemplo, eu tenho um aumento no preço do tecido com relação ao preço dos alimentos. Então, aqui fica meio claro para a gente observar que se eu tenho um aumento de um preço em relação ao outro, vai fazer com que aumenta a renda dos trabalhadores em relação, né, aumenta a renda dos trabalhadores, nesse caso, dos trabalhadores de tecido, em relação aos proprietários de terra. Também vai acabar aumentando a razão terra-trabalho, tá? Porque isso vai fazer com que você expande a sua produção e, consequentemente, aumenta também o poder de compra dos trabalhadores e vai acabar reduzindo o poder de compra dos proprietários de terra, tá? Então, aumentando os salários reais e reduzindo as rendas reais da terra, também em termos dos dois bens. Então, quando eu tenho um aumento no preço de um bem em relação ao outro, gera também um impacto de aumento de renda dentro dessa economia em relação aos outros fatores já antes pré-determinados, tá? Então, sobre o modelo de uma economia com dois fatores, como que eu determino qual vai ser o recurso utilizado, né, alocado na minha produção? Eu vou levar sempre em consideração, então, o preço relativo do tecido em relação a alimento, e eu vou levar em consideração também as ofertas que eu tenho de terra e trabalho para poder determinar o quanto de cada recurso a minha economia então vai se despender, né, para a produção de cada um dos bens, tá? Então aí eu consigo alocar os meus recursos. Através da alocação de recursos, né, então consigo determinar qual que vai ser o trabalho utilizado na fabricação de tecidos, qual é o trabalho utilizado na produção de alimentos. O produto que eu for mais intensivo, né, tiver com um fator mais intensivo, é na qual então eu vou dedicar mais trabalho para que eu consiga então produzir aquele determinado bem. Então, como que a produção também dos dois bens vai acabar se alterando quando os recursos da economia se alteram? Vamos imaginar que uma economia ela não é estática, né? Ela tem, então, as suas mudanças. E quando essas mudanças acontecem, como que eu determino qual que vai ser a proporção que eu vou trabalhar sobre os dois bens quando eu altero os recursos dessa economia? Para isso também tivemos, né, um teorema que é dado por um efeito de Lipinski, né? Que esse teorema, então, ele traz um acréscimo à nossa teoria de Heck-Scholin, na qual diz que um fator de produção vai aumentar, ele aumenta, né? A oferta do bem que usa esse fator intensivamente aumenta e a oferta de outro bem diminui. Então, se um fator de produção, seja terra ou seja trabalho, aumenta, a oferta do bem que usa esse fator também vai aumentar. Então, se eu tenho um fator de produção terra aumentando, então automaticamente a oferta de alimento também vai aumentar. E a oferta então de tecidos vai diminuir, tá? Então isso serve vice-versa, tá? Se eu tenho um aumento do fator de produção trabalho, trabalho intensivo é a produção de tecidos. Logo, a produção de tecidos aumenta a sua oferta e também vai diminuir a oferta de alimentos, tá? Então, o fator de produção que tiver o seu aumento vai ter um aumento também da oferta deste bem que é intensivo. Então, quando eu tenho esse aumento de um determinado bem, por exemplo, do bem alimento, o que acontece? Eu tenho um deslocamento da minha curva de oferta, né? Partindo então daquele pontilhado azul para o vermelho, né? Então aumenta a minha oferta e, consequentemente, também aumenta a quantidade de trabalho
utilizado na produção deste determinado bem, no caso de alimentos. E se a gente observar pelo lado do tecido, né? Eu vou ter uma redução, então, da quantidade de trabalho utilizado na fabricação de tecidos, assim como diz na nosso teorema de Lipinski, né? Se um fator de produção aumenta, a oferta do bem que é abundante, que é intensivo, vai aumentar, e a oferta do outro bem que não é intensivo, ele vai reduzir, tá? Independente do preço utilizado. Bom, então esse modelo de uma economia de dois fatores, né? Então, o aumento na oferta de terra vai levar a uma expansão viesada das possibilidades de produção em relação à produção de alimentos. Esse efeito viesado de aumentos sobre os recursos, né, em relação às possibilidades de produção, é aí a nossa chave para conseguir entender como diferentes, né, recursos fazem surgir o comércio internacional, onde a gente consegue analisar quais são os países que trabalham com maior intensidade em determinados fatores e por isso então que nós conseguimos determinar quais são os seus principais carro-chefes dentro das suas exportações, tá? Então, uma economia ele tende a ser relativamente eficaz na produção de bens que vão ser intensivos nos fatores em que o país é relativamente bem dotado. Por isso que explica muito, né, quando a gente, mais uma vez sendo redundante, né, falando um pouquinho sobre o Brasil, o porquê que o Brasil é o país do agro, né? Se a gente pegar o nosso país, ele é um país intensivo em terra, né? Automaticamente, se é um país intensivo em terra em relação à intensidade de trabalho, nós temos então que o nosso país ele vai buscar se especializar e buscar então comercializar com o resto do mundo produto, alimento, né? No caso, a gente trabalha principalmente com as commodities, tá bom? Então, dentro desses efeitos do comércio internacional, o modelo de Heck-Scholin, ele vai levar em consideração esses dois países que podem ser determinados, né? Eu posso analisar dois países de maneira separada, como local e estrangeiro, Brasil e Estados Unidos, entre outros, né? Que eu vou trabalhar com os mesmos gostos, mesma tecnologia, porém recursos diferentes, né? Um determinado país ele vai ter a característica de ser mais intensivo em trabalho e o outro vai ter a característica de ser mais intensivo em terra. Então, cada país tem a mesma estrutura de produção de uma economia com dois fatores. Só que a sua determinação de produção vai ser feita de acordo com a sua intensidade dos fatores. Países com maior intensidade que se dá então a nossa comercialização de forma internacional. Resumindo então o nosso modelo de Heck-Scholin, né, em que dois bens vão ser produzidos utilizando dois fatores de produção, enfatizando o papel então dos recursos no comércio, nós vimos que um aumento do bem de trabalho intensivo vai gerar também o deslocamento, né, da distribuição de renda em favor do trabalho. Então, se eu sou um país onde eu tenho trabalho e intensidade, isso vai gerar com que aconteça um deslocamento da renda para esse fator de produção intensivo trabalho, diferente do que nós vimos na última aula do modelo de fatores específicos, né? Então, o salário real do trabalhador vai aumentar em termos de ambos os bens, enquanto a renda real dos proprietários de terra vai gerar uma queda em ambos os bens, tá? No caso de um aumento no bem trabalho intensivo. Então, para qualquer preço dado de um bem, um aumento em um fator de produção vai aumentar o suprimento do bem que usa o fator intensivamente enquanto reduz a oferta de outro bem. Que aí vem do nosso teorema de Lipinski, né? Que ali vai explicar sobre a questão do aumento da intensidade, né? O aumento da utilização de um bem em relação ao preço, né? Dado a um preço relativo do outro bem.
tá? Então, o nosso teorema de Heck-Sherolin vai prever o seguinte padrão de comércio. O país vai exportar bens intensivos nos fatores, na qual a sua oferta é abundante, e vai importar os bens que ele emprega intensivamente seu fator escasso. Aí se dá então a nossa determinação de comércio dentro do modelo de Heck-Sherolin. Então, para finalizar, os proprietários dos fatores abundantes de um país apresentam ganhos de comércio, mas os de fatores escassos acabam apresentando perdas, né? Então, na realidade, essa equalização de preços de fatores não pode ser observada por conta das grandes diferenças de recursos, de barreiras de comércios e de diferenças internacionais de tecnologia. Basicamente, então, a intensidade de fatores que determina a sua comercialização com o resto do mundo. Então, dentro dessas constatações empíricas, né, quando a gente pega para analisar dados reais, né, acerca de modelo de Heck-Sholin, isso não se transforma tão conclusiva. Quando a gente traz para o mundo real, né, para a vida real sobre isso, né, a gente não consegue trazer com que esse modelo ele seja tão conclusivo. Tá? Então, a maioria das pesquisas não acredita que as diferenças de recursos isoladamente possam explicar o padrão do comércio mundial ou o padrão dos preços de fatores. Então, quando a gente fala um pouquinho sobre o Brasil pode até ser um caso específico, tá? Mas existem outros fatores que vão explicar. Até porque, se a gente fosse pegar o modelo de Heck-Sherlin puro, né? A gente levaria em consideração que o país Brasil seria um país terra intensivo maior do que trabalho intensivo. E nós sabemos que a trabalho intensidade também, né, para outros fatores, talvez não teria tanta discrepância, né? Então, na verdade, a diferença, a utilização, né, desse modelo para explicação apenas, né, de um determinado país se especializar em algo, ele não é tão útil. A gente precisa utilizar esse teorema, sim, essa teoria, porém acrescentando de outros, né, outros recursos. Bom, pessoal, é isso. Estarei deixando uma atividade para vocês também, tá? E aí a gente encerra esse conteúdo do Teorema de Heck-Sherlin e estamos então com o conteúdo já dedicado para a nossa prova. Até mais!